Mateus 24, do versículo 3 ao 5. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Isso. Amém? Queria ter um tempo de oração antes de a gente conversar um pouco. Se você puder, feche os seus olhos por um momento. Senhor, nós lemos a tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos ensinando. Pedimos que o teu Espírito continue falando. Nós queremos aqui dizer que nós estamos de ouvidos abertos, de coração aberto para ouvir a tua voz. Ministra mesmo o nosso coração com liberdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos continuar caminhando nesse tema de tempo de discernimento. Mateus 24, no versículo 3 ao 5, quando as pessoas, os discípulos, pedem para que Jesus dê a eles um sinal, para que eles possam ter discernimento sobre o fim dos tempos, a resposta de Jesus é essa: olha, eu digo para vocês que tomem cuidado para que ninguém vos engane. E aí Jesus ainda continua dizendo: muitos falarão em meu nome. Então quer dizer que essa é uma preocupação não só para as pessoas, que, vamos dizer assim, que não conhecem a Jesus ainda da forma que muitos conhecem, não das pessoas que estão longe de Deus, vamos dizer assim, mas esse é um alerta para a igreja, porque Jesus está falando de pessoas que falarão no nome dele, e sobre essas pessoas nós devemos ter um cuidado para que não sejamos enganados. E a Bíblia nos alerta muito sobre isso em muitas outras partes da Bíblia, para que nós não nos deixamos enganar, para que nós não tomamos cuidado com doutrinas e tudo mais. Por quê? Porque nós precisamos de discernimento sobre, quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre muitas coisas. Você lembra que a Bíblia conta a história de Salomão, que quando ele foi fazer um pedido para Deus, ele pediu sabedoria, e aquilo agradou o coração de Deus. Jesus, ele alerta para que nós não sejamos enganados. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está em nós, ele revela a nós as coisas do Espírito. Então, o discernimento, o entendimento é uma coisa muito importante para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre amar a Deus, a Bíblia fala assim: ame a Ele de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, E vamos falar a verdade, irmãos, quantas vezes nós cantamos canções sem ter o discernimento do que nós estamos cantando? Quantas vezes até nós concordamos com orações que nós não sabemos muito bem o que está sendo falado? Quantas vezes nós concordamos com pregações que às vezes nós não estamos até entendendo muito bem? E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque a Bíblia nos alerta para que nós não sejamos enganados. Então, mais uma vez, nós queremos conversar um pouco e compartilhar um pouco sobre isso. Discernimento, tempo de discernimento, porque a cada dia que passa é um dia que nós estamos mais próximos da vinda de Jesus. E discernimento, então, tem a ver com um relacionamento com o Senhor, como tantas outras coisas, Discernimento, ele vem do relacionamento com Deus. Por isso que é diferente do conhecimento, como foi falado no domingo passado. É diferente você ter o conhecimento de algo e você ter o discernimento de algo. Porque o conhecimento e a informação, ela é diferente porque você consegue ter o conhecimento e a informação sobre algo que você não tem intimidade, que você não tem proximidade, que você não tem intimidade ou relacionamento. Hoje é muito fácil você ter conhecimento e informação de um monte de coisa que você nunca experimentou. É fácil você ter conhecimento e informação sobre pessoas que você nunca conversou. Agora, você ter discernimento é diferente, porque você precisa ter uma experiência, você precisa ter algo que você sentiu, algo que você experimentou, vamos dizer assim. Então, quando Jesus expressa esse tipo de entendimento, de discernimento, ele fala de relacionamento. Eu não vou ler o texto agora, mas você sabe que houve uma vez
em que um dos professores, um dos fariseus, professores de Israel, quando Jesus estava na terra, chamado Nicodemos, ele se encontrou com Jesus para ter uma conversa. E nessa conversa, Jesus falou para ele sobre novo nascimento, o nascimento do Espírito. E Nicodemos não entendeu muito bem o que ele queria dizer, né? Ele até fala assim para Jesus: como eu posso nascer de novo? Posso, por acaso, eu voltar para dentro do ventre da minha mãe, para que eu possa nascer de novo? E aí Jesus fala para ele assim, eu estou falando de nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E quando Jesus começa a falar essas coisas, parece que para Nicodemos as coisas ficam meio confusas, e Jesus até chega ao ponto de perguntar para ele: você é professor em Israel, um lugar tão importante, você ensina tantas coisas acerca de Deus para as pessoas, e você não entende das coisas do Espírito? O que isso quer dizer? Que faltava para Nicodemos o discernimento, porque o conhecimento e a informação com certeza ele tinha, mas faltava discernimento. Então Jesus ali já estava dizendo: olha, falta discernimento sobre as coisas. E é por isso que Nicodemos não tinha, porque discernimento das coisas do Espírito, assim como Jesus falou, nasce do Espírito, vem do Espírito. Tem um outro texto que a Bíblia fala que Jesus se encontra num poço com uma mulher samaritana, né? E ali ele começa a conversar sobre adoração. E ali, naquele poço, a mulher, ela tem um conhecimento. João 8, se eu não me engano, ela está ali catando água, e Jesus pede ela água para beber, e eles começam a conversar. E aquela mulher começa a falar assim: esse poço, nossos antepassados adoravam aqui, né? Adoravam aqui. E ela começa a expressar um conhecimento que ela tem sobre a cultura de adoração do povo, dos antepassados. E Jesus fala assim: vocês adoram aqui, adoram ali, mas vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou melhor, vou parafrasear, Jesus fala assim: vocês não têm o discernimento sobre adoração. E Jesus vai falar para ela: vem o tempo, já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses tais adoradores. Então veja que era uma mulher que, ao conversar com Jesus, revela um conhecimento, uma informação, mas não um discernimento. Faz sentido para você? Então você vê como o discernimento ele é diferente do conhecimento realmente e da informação, porque o discernimento ele vem de um relacionamento. Jesus ele tinha o discernimento porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Ele mesmo falava: eu só falo daquilo que o Pai me fala, eu só faço aquilo que o Pai me manda. A vontade do meu Pai é a minha comida, é a minha bebida. Então Jesus era muito íntimo, e disso nascia o discernimento dele sobre as coisas. E eu queria compartilhar nessa noite sobre alguns discernimentos que me fizeram crescer no meu relacionamento com Deus. Porque esse ano nós estamos no ano da profundidade. Nós queremos ir mais profundo no nosso relacionamento com o Senhor. E o discernimento sobre algumas coisas vai nos fazer crescer e ir mais profundo nesse relacionamento com Deus. O primeiro discernimento que eu queria compartilhar com vocês, que foi um discernimento que eu experimentei nesse tempo, é o discernimento sobre temor de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Por mais que a gente às vezes fica meio receoso de falar sobre temer a Deus, é muito importante que nós tenhamos o discernimento sobre o que é temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele é bíblico. A Bíblia mesmo fala para nós que nós temos que ter o temor do Senhor. Quando eu comecei a ser ministrado por isso, eu comecei a identificar que o temer a Deus, ele é muito citado na Bíblia. E eu queria ler um texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 29. Vai lá, Felipão, fica à vontade. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança,
pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Isso, obrigado. Então nós vemos ali, irmãos, esse texto em Hebreus explica uma comparação de uma antiga aliança que havia no tempo de Moisés com uma nova aliança que nós temos agora através de Jesus. E perceba que o que nós vivemos hoje com Jesus é um relacionamento novo, é uma aliança nova. A Bíblia fala que antes, lá no tempo de Moisés, Deus mandou eles levantarem um tabernáculo, para que ali eles pudessem se relacionar com Deus. Hoje, nós temos um tabernáculo que o próprio Deus levantou. Antes, o sumo sacerdote era um homem escolhido por Deus, escolhido no meio do povo. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Antes havia os sacrifícios que deviam ser feitos repetidamente para perdão dos pecados do pessoal, que caminhava com o Senhor. Jesus, ele fez por nós um sacrifício único e suficiente. Então, o relacionamento com Jesus é real. Antes, eles tinham várias coisas a cumprir para poder se achegar a Deus. Hoje, nós temos um caminho que é Jesus, que é vivo, que é verdadeiro. Então, Jesus, ele derramou sobre nós uma superabundância, A Bíblia fala assim, onde abundou o pecado uma vez, através de Jesus, agora superabundou a graça. E sabe, irmãos, eu tenho vivido muitas experiências sobre a graça de Deus. Eu até, quando eu me vejo aqui hoje, pregando uma mensagem, eu lembro que uma vez eu questionei a Deus, por que eu, Por que Deus me escolheu para fazer isso? Há tanta gente mais capacitada e melhor do que eu, E aí Jesus começou a me mostrar várias pessoas na Bíblia que eram improváveis de serem escolhidas, mas Ele quis, Ele tinha um propósito na vida de cada pessoa. E Ele falou assim, eu tenho um propósito na sua vida. E eu resolvi aceitar isso, E eu sabia que Ele ia me capacitar para isso. Jesus, Ele tem uma graça capacitadora, Ele tem uma graça que nos salva, Ele tem uma graça que transforma as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que o mesmo texto de Hebreus diz que nós vivemos sobre uma graça superabundante, sobre um caminho vivo, sobre um sacrifício único, perfeito, suficiente, sobre uma salvação a qual nós não merecemos, mas que diante disso nós devemos ter consciência de que nós não podemos pecar voluntariamente. Ou seja, nós não devemos, por causa da graça de Deus, continuar vivendo a vida pecando à vontade, Isso não faz parte das nossas vidas mais, E a Bíblia chega a dizer que quem peca voluntariamente já não resta nem salvação para os seus pecados, E ele cita que a antiga aliança de Moisés era severa, onde 1 ou 2 homens ali por testemunho, eles eram mortos por causa disso. Ele fala, quão mais severo será o castigo daquele que pisar o Filho de Deus. Então, irmãos, eu comecei a perceber isso, e comecei a ver que com Jesus, a coisa era séria de verdade. E Jesus, Romanos 6, capítulo 6, diz assim, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servamos mais o pecado. Então, irmãos, crescer no discernimento do temor nos faz entender o quê? Que Jesus, Ele vai nos levar a uma profundidade maior no nosso relacionamento com Deus. Mas nós temos que ter o discernimento do quê? Que para ir mais profundo no relacionamento com Deus, o nosso corpo não pode mais servir ao pecado. Pergunta aí para quem está do seu lado, quer ir mais profundo no seu relacionamento com Deus? Não sirva mais ao pecado. E o discernimento do temor nos faz entender isso, porque nós temos essa consciência agora, de que se nós continuarmos pecando voluntariamente, nós podemos perder essa salvação. Nós podemos não ir até essa profundidade. Então, o meu crescimento em temor, o discernimento
no temor do Senhor tem a ver com o lugar para onde Deus está me levando e a consciência de que tudo é por causa dEle, tudo é por Ele, tudo que nós temos é dEle, nós estamos aqui hoje por causa dEle, nós não perecemos por causa do nosso pecado, por causa dEle, e nada é melhor do que a presença dEle nas nossas vidas. Agora, quando nós continuamos pecando voluntariamente, continuamos servindo o pecado, nós estamos meio que nos contradizendo, né? Nós estamos revelando para nós mesmos que nós ainda não tivemos o discernimento do que a presença de Deus significa para nós. Então o temor, ele é esse medo de perder a presença do Senhor, né? E quando nós temos esse discernimento, nós entendemos que eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. Amém? E isso, irmãos, transforma tudo nas nossas vidas. Eu queria compartilhar aqui rapidamente como o discernimento desse temor ao Senhor transforma a nossa vida de adoração. Nós estamos aqui agora cantando. É gostoso, né, entrar na presença do Senhor, junto uns com os outros, cantando louvores, cantando esses cânticos bonitos desse jeito, né, experimentando a presença de Deus de uma forma expressiva, assim, através da música, da dança. Mas, quando nós temos o discernimento do temor, nós entendemos que não dá para a gente continuar cantando, declarando, orando, coisas que nós não vivemos em nós, né? Assim como não dá para continuar pecando, sendo que nós estamos aceitando ir mais profundo em Deus, não dá para continuar cantando, pregando, declarando aquilo que nós não vivemos. Porque isso era o que Jesus questionava na vida dos fariseus. Jesus falava que eles falavam certo, eles ensinavam que era correto, mas eles não tinham discernimento e não viviam aquilo que eles falavam. Então eles eram chamados de hipócritas por Jesus. Então, irmãos, quando não faz sentido a gente cantar aqui que nós queremos mais de Deus, se nós não buscamos a Deus, né, na nossa vida. Não faz sentido nós cantarmos aqui, seja exaltado, se nós não tomarmos nenhuma atitude para exaltá-lo no nosso dia a dia. E nós só vamos fazer isso se nós tivermos o discernimento do temor ao Senhor. Lá em Levítico 8, você vai ler sobre a história de Nadab e Abiú, que chegaram até o altar fazendo um sacrifício ao Senhor, e por causa de um fogo estranho, mesmo fazendo um ato de adoração ao Senhor, por causa de um fogo estranho, eles morreram naquele altar. Você tem que entender que é quando a Bíblia fala assim, não apagueis o Espírito, ou não apaguem o Espírito Santo, a Bíblia não está dando um conselho para você, a Bíblia está dando uma advertência. Não apague o Espírito. É uma advertência, é uma coisa que você tem que cuidar para não fazer. Veja só um texto que está lá em Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha só, a palavra sobre Jerusalém, palavra sobre a terra de Jesus. Ele fala, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, né? Veja só como Deus derrama graça sobre nós. E talvez Ele fale isso para alguns de nós ainda hoje. Quantas vezes eu chamo, quantas vezes eu quero ajuntar vocês. Mas vocês não quiseram. E aí Ele fala assim, a casa ficará deserta. Vão ficar sem a presença. Então, não vivereis até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, o discernimento do temor transforma a nossa vida de adoração. Porque nós sabemos que se nós estamos num ambiente desse, se Ele nos une em amor, se Ele passeia no meio de nós, enquanto nós cantamos em adoração a Ele, se nós não o quisermos, nós corremos o risco da nossa casa ficar deserta, sem Ele, né?
Então, e quando nós temos esse discernimento, esse desejo bendito que vem em nome do Senhor é gerado em nós. Então, o desejo de querer mais de Deus, ele cresce quando nós temos o discernimento do temor à presença do Senhor. Outra coisa que eu aprendi é que o discernimento pelo temor do Senhor, ele transforma os nossos relacionamentos. E eu vou te provar isso lendo Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso gera temor no seu coração ou não? Isso faz você discernir o que significa perdoar alguém ou não. Jesus te perdoou naquela cruz. Jesus nos perdoou. Ele pagou uma dívida que não era dele. Uma dívida que era nossa. E agora quando Jesus é perguntado: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus ensina isso, fala uma parábola e dá um discernimento sobre o temor. E o discernimento sobre o temor transforma os nossos relacionamentos, porque nós vemos que Jesus ensina que o Senhor perdoou a dívida do servo perverso, né? E o servo perverso é aquele, né? A parábola do servo perverso. Por quê? Porque o servo perverso é aquele que com suas atitudes faz com a atitude que ele tem com as pessoas, ele não considera aquilo que o Senhor dele fez com ele, na maneira com que ele trata as pessoas, né? Você viu que ele tinha uma dívida, ele foi lá, implorou para o seu Senhor, o que o seu Senhor fez? Perdoou a dívida dele. E aí ele não considerou isso, porque ele foi com aqueles que deviam para ele, prendeu os caras, tratou diferente. E quando o Senhor ficou sabendo, o Senhor ficou irado, entregou eles aos torturadores. E Jesus ainda termina dizendo: assim, o Pai Celestial fará a cada um de vocês que não perdoar o seu irmão. Né? É por isso que quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, irmãos, quando nós nos relacionamos com as pessoas e temos discernimento do temor do Senhor, nós consideramos nos nossos relacionamentos, nas atitudes que nós temos uns com os outros, nós consideramos aquilo que Jesus faz por nós, aquilo que Jesus fala conosco, a maneira como Jesus age conosco, a maneira como Jesus nos trata, a maneira como Ele nos carrega, a maneira como Ele se relaciona conosco. A gente considera isso na maneira com que a gente se relaciona com as pessoas que estão próximas de nós. Seja marido, esposa, irmão, irmã, primo, parente, amigo, colega, filho, pai, mãe. Agora, quando nós não temos o discernimento do temor, a gente não costuma considerar aquilo que Jesus fez por nós
ao tratarmos aqueles que estão próximos de nós. Então, irmãos, o discernimento, ele muda muitas coisas nas nossas vidas. Ele aumenta o nosso zelo por vidas, porque nós entendemos que Jesus zelou pela nossa vida, e nós começamos a zelar pelas vidas. Nós começamos a entender que Jesus ama as pessoas, e nós também vamos nos esforçar para amar as pessoas. Veja um outro texto, Mateus 18, do 6 ao 11. Mas se alguém fizer cair do pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho do pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar em um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então você vê que Jesus está ensinando o quê? Cuidado da forma como vocês se relacionam com os pequeninos. Ai daqueles que fizerem eles pecar, ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos. Ai daqueles que desprezarem esses pequeninos. Então, irmãos, se você tem consciência daquilo que Jesus faz e fez por nós, daquilo que Ele é, tenha discernimento sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor não é só medo de perder a salvação individualmente, não é só medo de perder a presença, mas é de como nós estamos tratando e convivendo com as pessoas. Jesus fala assim, a palavra de Deus chega a nos alertar, que é melhor a gente ficar sem olho, ficar sem uma mão, é ficar sem um pé, é melhor pôr uma corda no pescoço e se atirar de um penhasco, do que fazer mal a um desses pequenos. E ele termina falando, por quê? Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido, né? Então isso nos faz crescer na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, e também nos leva a crescer, a conhecer, a ir mais profundo, em conhecer mais a Deus. Por quê? Porque gera em nós uma consciência de que nós não podemos viver sem ouvirmos a Deus. Não podemos viver sem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando nós temos um entendimento disso, nós nos esforçamos para ler mais a Bíblia, porque nós sabemos que a fé vem da leitura, do ouvir da palavra de Deus. Irmãos, tudo vem a partir do discernimento. Então nós começamos a nos esforçar para obedecer mais a Deus. Nós começamos a nos esforçar para orar mais. Se nós não sabemos, nós vamos atrás para tentar aprender. Por quê? Porque nós estamos tendo discernimento do temor ao Senhor. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, fez diferença na minha vida. Irmãos, é por isso que Jesus, Ele nos ensina para que nós não sejamos enganados quanto à adoração, quanto à presença dEle, quanto a perdoar as pessoas, quanto a amar, nos relacionar. E tudo isso tem a ver com o discernimento do temor ao Senhor. Esse é um dos discernimentos que me fez crescer no relacionamento com Deus. E outro discernimento que eu queria compartilhar aqui também, que vai nos fazer crescer, ir mais profundo em Deus, além do temor ao Senhor, é o discernimento sobre as dificuldades das nossas vidas, o discernimento sobre as tempestades, né? Sobre o deserto, vamos dizer assim. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, nós todos passamos por dificuldades, talvez uns diferentes de outras pessoas, mas todos nós temos dificuldades. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, e nós vivemos num mundo com valores e circunstâncias que vai tentar nos afastar da intimidade com o Senhor.
Nós precisamos lutar contra aquilo que tenta nos afastar de Deus. Por quê? Porque o discernimento vem do relacionamento com o Senhor. E nós vivemos num mundo que vai tentar nos afastar de Deus e nos afastar desse discernimento sobre as coisas de Deus. E Jesus diz para nós que no mundo nós vamos ter tribulações, assim como Ele teve tribulações, né? Vamos ter pressão, aflição, angústia, sobrecarga, perseguição, problema, né? Quem aqui tem algum desses da lista? Todos nós temos. Todos nós temos situações ou coisas que afligem, perturbam a nossa alma e o nosso espírito. Um certo autor declara que tudo isso que nós estamos falando, em uma palavra, ele fala que isso é deserto. E isso acontece, nós passamos pelo deserto, é inevitável. Mas eu quero te dizer uma coisa, por que nós devemos ter o discernimento sobre o deserto, sobre as dificuldades da vida, sobre as tribulações? Porque, segundo as palavras de Deus, segundo a Bíblia, o deserto, as tempestades, ela é inevitável nas nossas vidas. Mas o discernimento nos faz entender que as dificuldades não é motivo para a gente desanimar. Não é motivo para a gente desanimar, não é motivo para que a gente caia na ansiedade. Não é motivo para que o nosso coração se encha de preocupação a ponto de nós perdermos a fé. Porque isso é inevitável. Então, como nós devemos discernir as dificuldades das nossas vidas? Entendendo que Jesus disse que estaria conosco em todos os momentos. E se Ele tem autoridade e recebeu isso para vencer, Ele dá essa autoridade hoje sobre nós. E a presença dEle nos dá poder sobre qualquer coisa que o mundo lançar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque agora nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor, nós somos filhos de Deus. Por isso o sentimento e o discernimento que nós devemos ter quanto às dificuldades da vida é a perseverança, é a esperança, e não o desânimo, e não a ansiedade. Então, quando nós conseguimos ter o discernimento sobre as dificuldades da vida, nós começamos a entender que, ao invés de ficarmos preocupados em fugir das dificuldades, das tribulações, nós precisamos aprender a como enfrentá-las e como vencê-las. É aí que entra a nossa fé, é aí que entra o poder da oração, é aí que entra o poder da palavra de Deus, é aí que entra o discernimento das coisas do Senhor. Como eu vou vencer essa dificuldade? Como eu vou lutar? O que eu preciso fazer? A opção não é fugir, a opção é enfrentar, lutar, vencer. Por quê? Porque Jesus disse para nós o quê? Tendes bom ânimo. Amém. Seja perseverante. E nós precisamos muitas vezes que a tempestade seja algo necessário nas nossas vidas, né? Eu quero ler, vamos ler ali Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Deserto é o quê? Tribulações, tempestades, dificuldades, problema. E Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele teve fome, lá ele passou dificuldade, lá ele teve lutas. E Jesus foi levado para lá pelo Espírito. Então é importante nós termos discernimento nesse período, de que quando nós vencemos, quando nós prevalecemos sobre a dificuldade, sobre o deserto, nós entramos num nível de autoridade maior, assim como Jesus saiu do deserto com um nível de autoridade maior naquele momento. E sim, irmãos, irmãs, sim, né? O deserto, as dificuldades, pode nos ajudar a crescer em intimidade com o Senhor. As dificuldades podem nos fazer crescer em discernimento. O discernimento é algo importante para nós? As dificuldades podem nos levar a um nível maior de discernimento. Então é necessário que às vezes nós passamos por elas. Olha um outro texto, Romanos 8, 16 a 18. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então veja só, né? É motivo de ânimo. Por mais que nós estejamos passando por sofrimentos agora, eles não podem ser comparados com a glória que será revelada. A palavra de Deus fala assim: o choro ele pode durar uma noite, né? Pode ser até longa essa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus saiu forte, com poder e autoridade do deserto. E quando nós enfrentamos tribulação, passamos por ela, esse é o resultado nas nossas vidas também. E aí o discernimento, para ter discernimento sobre as dificuldades da vida, não tem segredo, irmãos, é buscar intimidade com o Senhor, é buscar se disciplinar, ser constante na presença de Deus, é sondar o seu coração. Não deixe que as coisas, não deixe que esses momentos difíceis tragam coisas dentro do seu coração. Guarde o seu coração e deixa que Deus cuide das coisas que estão dentro de você. Coloque elas diante da presença de Deus, se submeta à palavra de Deus, e você vai ver que o discernimento sobre as dificuldades da vida, assim como o discernimento sobre o temor de Deus, vai levar a um nível de profundidade maior sobre a presença de Deus. Amém? Faz sentido tudo isso ou eu estou falando besteira aqui? Amém. Agora, irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui, compartilhando, vai nos levar ao mais importante de todos os discernimentos. Lembre que nós estamos falando sobre isso, sobre um tempo de discernimento. E o discernimento mais importante de todos é o discernimento sobre quem é Deus para você. Quem é Jesus na sua vida. Esse é o discernimento mais importante. E eu acredito que quando nós crescemos no discernimento do temor do Senhor, no discernimento no relacionamento com as pessoas, no discernimento sobre as dificuldades, o deserto nas nossas vidas, o mais importante é quando nós somos levados a um discernimento sobre quem é Deus. E eu quero lembrar você mais uma vez que discernimento é diferente de conhecimento e informação. É necessário que você tenha discernimento de quem Deus é. Não que você saiba quem Deus é. Não que você tenha uma informação de quem Deus é. Mas que você tenha um discernimento de quem Deus é. O que eu quero dizer? É importante que você saiba quem é Jesus. Não o Jesus que você ouviu falar na televisão, no YouTube, não o Jesus que você ouve nos domingos no púlpito da igreja, né, só assim, de pregação, né? Eu sei que a pregação, não estou querendo falar que não é importante a pregação no púlpito, mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não o Jesus que te falam, não o Jesus que você lê um livrinho de promessa, não um Jesus de informação, mas um Jesus que nasce de um relacionamento. Quem é o Jesus? Qual é o Jesus que você conhece? Eu quero ler um texto que está lá em João 9, 17 e 25, que vai fazer muito sentido para nós, isso que nós estamos falando. João 9, de 17 a 25. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Então responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo.
Isso. Essa história está falando sobre um homem que era cego de nascença e que foi curado por Jesus. E quando ele foi curado, as autoridades, os fariseus daquela época, foram interrogar ele, porque eles reconheceram que aquele homem era cego, eles conheciam aquele homem, e falaram assim: como esse homem agora está vendo? E eles foram perguntar para o cego, e esse cego falou assim: o homem que é chamado Jesus, que estão falando por aí, olha só, a informação, o conhecimento. O homem que estão chamando de Jesus, que está por aí, ele veio e me curou, e eu estou vendo. E os fariseus não acreditaram. Eles falaram assim: não é possível, porque esse homem não é de Deus. E aí foram falar com os pais daquele menino que era cego, e os pais, vocês viram ali no texto que eles ficaram com medo, por causa que eles seriam expulsos da sinagoga, e eles falaram assim: não, pergunta para o meu filho, ele que deve saber, ele tem idade para responder. E eles voltaram e falaram assim, intimidaram o cara: fala a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam falando de Jesus. Como que você está vendo agora? Fala a verdade, esse homem é pecador. Fala a verdade. E o homem falou assim, para os fariseus: olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, e agora por causa desse homem, eu agora estou vendo. Então aquele homem, ele está revelando um discernimento que ele teve sobre Jesus. Ele fala assim, sobre o conhecimento e a informação que vocês têm, se ele é pecador ou não, eu não sei responder. Eu sei dizer o que eu estou discernindo. Eu era cego e agora eu estou vendo. Então, irmãos, isso nos traz um discernimento muito significativo sobre quem é Jesus. A resposta desse homem é impressionante. Por quê? Porque muita gente hoje fala sobre Jesus. E quando Jesus fala sobre o discernimento, sobre nós termos cuidado para não sermos enganados, Jesus fala sobre isso: muitos falarão em meu nome. E hoje muita gente fala sobre Jesus, muita gente fala sobre igreja, muita gente fala sobre religião, e eu creio que o nosso papel como igreja é ter esse discernimento, que nós sejamos ousados em falar de um Jesus que nós temos discernimento, não de um Jesus a qual nós temos informações ou simplesmente conhecimentos, porque quando nós temos conhecimento e informação, argumentos podem nos fazer duvidar, Se aquele homem não tivesse tido uma experiência de ter a sua visão recuperada, talvez ao ser intimidado pelos fariseus, ele falaria assim: olha, eu acho que se vocês estão falando que Jesus é pecador, talvez ele seja mesmo. Mas não, ele fala assim: não tem como eu duvidar. Eu era cego e agora eu estou vendo. E se você continuar lendo o texto, ele vai falar assim: é impressionante que vocês não saibam de onde esse Jesus vem. E então, o que eu estou querendo dizer? O discernimento, ele fecha as portas para a dúvida, ele fecha as portas para o questionamento. E aí ele continua até falando: se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Deus atende a esse. O pastor Lipe estava aqui falando no domingo passado sobre o discernimento que Davi teve diante da luta do povo com Golias, que ele teve o discernimento naquilo. Mas se você for ler o texto, você vai ver que ele chega para o rei Saul e chega falando que vai enfrentar Golias, e ele é intimidado pelo rei Saul, e ele é intimidado pelos seus próprios irmãos que estão ali como soldados, dizendo que: Davi, você não é capaz de enfrentar aquele gigante, você não é um soldado como a gente, você não tem experiência em batalhas, você não sabe pegar numa espada, você não consegue nem vestir uma armadura. Ele é intimidado. E como que Davi enfrenta essa situação? Como que Davi rebate essa intimidação? Ele fala assim, ele fala sobre a sua experiência, sobre o seu discernimento, sobre quem Deus é na vida dele. Ele fala: o Senhor já me livrou de urso, de leão, quando eu cuidava lá das ovelhas do meu pai, e Ele vai me livrar agora da mão desse gigante. Então veja como o discernimento sobre quem Deus é, fecha as portas para intimidação, para argumentos, irmãos. Então quando você tem certeza de que Deus te mandou fazer algo, quando você tem certeza que você quer apresentar Jesus para alguém, quando você quer ser usado por Deus de alguma forma, quando você quer experimentar um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, há pessoas, há vozes, há circunstâncias que vão falar assim: você não vai conseguir, você não está apto para isso.
Mas se você tem discernimento sobre quem Deus é, você não vai ser intimidado por essas vozes. Assim como Davi não foi. Assim como esse homem cego, lá em João 9, não foi intimidado pelos próprios fariseus. E a palavra diz, Salmo 121, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. A palavra diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mateus 6,26, as aves não semeiam, não colhem, e Deus as sustenta, e não valemos mais do que as aves. 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, irmãos, não adianta a gente apenas ter conhecimento e saber esses textos até de cor, se nós não tivermos um discernimento sobre Deus, que Deus tudo isso nas nossas vidas. Quantos de nós já conhecemos todos esses textos que eu citei agora, mas nós nos intimidamos quando tempestades se levantam contra nós? Nós desacreditamos quando grandes coisas acontecem a ponto de nos desanimar, ou sei lá. Talvez, será que ainda não falta esse discernimento sobre quem é o Senhor nas nossas vidas? Precisamos de fato de um discernimento verdadeiro sobre quem é o nosso Deus. Para que nós, ao sairmos lá fora depois do culto, ao vivermos o dia a dia dessa semana que está por vir, em cada situação, nós declaramos assim: esse é o nosso Deus, Ele é o meu pastor, Ele me guarda. Quando faltar alguma coisa, quando, sei lá, você estiver endividado, quando você estiver angustiado, você vai ter o discernimento. Ele é o meu pastor, não vai me faltar nada. Quando você estiver com medo de alguma coisa, você vai lembrar da palavra do Senhor. Ele não vai deixar que os meus pés vacilem. Ele é um Deus que me guarda. Mas o discernimento vai fazer toda a diferença nesse tempo. Eu queria ter um tempo de oração. O pessoal do louvor pode nos conduzir por um momento. Mas antes disso, antes de nós orarmos, eu queria só citar aqui que a palavra de Deus lá em Marcos 5 fala sobre um homem chamado Jairo. Quem conhece essa história? Sobre um homem chamado Jairo, que estava com a sua filha à beira da morte. E no momento em que ele estava com a sua filha à beira da morte, ele chegou até Jesus. E ele disse assim: Jesus, vá ver a minha filha. Por que aquele homem fez aquilo? Ele estava atrás de Jesus. Ele tinha, além de um conhecimento e de uma informação que estava sendo espalhada sobre Jesus, porque Jesus estava ficando famoso por causa das curas, por causa dos milagres que ele estava fazendo, aquele homem teve um discernimento sobre quem Deus era. Então ele chega até Jesus e fala assim: eu tenho um discernimento sobre quem o Senhor é. A minha filha está na beira da morte, mas se o Senhor for lá, ela vai ser curada. Está vendo como faz a diferença? O discernimento. Você conhece a história no mesmo texto de Marcos 5, de uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos? Há 12 anos a mulher tinha um problema de fluxo de sangue que não se sarava. A Bíblia mesmo fala que ela chegou a gastar tudo que ela tinha com médicos. E o que aconteceu? Ela enfrentou a multidão e conseguiu chegar até Jesus. Ela tocou em Jesus e ela foi curada daquilo. Por quê? Porque até Jesus fala naquele momento assim, os discípulos falam, Jesus fala assim: alguém me tocou. Muitos falam assim: Jesus, tem um monte de gente tocando no Senhor, tem um monte de gente encostando em você. Mas Jesus repara naquela mulher, por quê? Porque aquela mulher teve um discernimento sobre quem Jesus era. Ela sabia que se ela tocasse apenas na barra da veste, ela seria curada. Você lembra daquele centurião que chegou até Jesus pedindo para que o seu servo fosse curado? Naquele momento, a história da Bíblia nos revela que aquele centurião chega até Jesus
e fala assim: Jesus, você não precisa nem ir até lá. É só o Senhor dar a ordem, é daqui mesmo, que de lá onde ele está o meu servo vai ser curado, porque eu sou um centurião e eu tenho os meus servos. Eu sei que na minha autoridade, se eu falar alguma coisa, eles obedecem. Então eu tenho discernimento sobre a autoridade que o Senhor tem. Se o Senhor declarar, vai acontecer. Discernimento sobre quem Jesus é, sobre a autoridade de Jesus, sobre quem é Jesus. Diferente de conhecimento, irmãos. Pessoas como Jairo, pessoas como essa mulher do fluxo de sangue, pessoas como esse centurião romano, pessoas como esse cego de nascença em João 9. Como que alguém poderia convencê-los de que Jesus não era o Filho de Deus? Como? Não importava o que os fariseus estavam tentando plantar na mente das pessoas, não importava o discurso, não importava o conhecimento e a formação de que se espalhava, eles tinham um discernimento de quem era Jesus, e isso fez toda a diferença na vida deles. Nós estamos caminhando num tempo, irmãos, onde realmente nós temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos enganados. Quantas pessoas que nós conhecemos que já foram enganados por causa da fé e hoje não pisam mais dentro de uma igreja? Quantas pessoas já foram enganadas, acreditando em algo que não aconteceu, acreditando numa profecia que não se cumpriu? Quantas pessoas já foram desenganadas, sei lá, sobre tantas coisas acerca da fé? Agora, irmão, se nós tivermos o discernimento sobre quem Jesus é, sobre quem Ele é, sobre a sua autoridade, através de um relacionamento com Ele, quem vai conseguir nos enganar? Quem vai conseguir nos desenganar? O que vai conseguir abalar a nossa fé, se nós tivermos um discernimento sobre quem Ele é? O que vai poder nos separar do amor de Deus? O que vai nos afastar da presença dEle? Se nós tivermos o discernimento sobre quem Ele é. Mais do que nunca, nós precisamos de um verdadeiro discernimento sobre quem Ele é. E se você deseja ter que esse espírito de discernimento venha sobre você, quero te convidar a você ter um tempo de oração nessa noite. Enquanto o pessoal nos conduz com uma canção, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu entendimento e o seu discernimento sobre a presença do Espírito Santo nesse lugar. Depois nós vamos orar juntos, mas peça ao Senhor. Se você entende que hoje você precisa crescer no seu discernimento sobre o temor do Senhor que nós falamos aqui, peça para que o Espírito Santo te conduza e te ajude nisso. Se você reconhece que você precisa crescer num discernimento sobre as dificuldades, talvez uma que você esteja passando agora, peça para que o Espírito Santo te dê esse discernimento, te ajude nisso. Se você precisa de um discernimento sobre quem é Deus na sua vida, sobre quem é Jesus na sua vida, peça isso ao Espírito Santo. E depois nós vamos orar juntos no nome de Jesus. Nós vamos crescer nisso nessa noite.